Olá! Então, vou papear aqui um pouquinho com vocês antes da minha próxima sessão. E eu decidi expor algo e, além de atuar com a terapia convencional, começar a trabalhar com algo que de fato transformou a minha vida, que foi justamente compreender que algumas coisas que nós vivenciamos na nossa realidade tem relação com as nossas feridas emocionais e os nossos traumas. Assim como também vivenciamos na nossa realidade coisas e questões que têm relação com a nossa essência, com quem nós realmente somos. E falar sobre isso é algo novo para mim aqui, né? E aí vocês vão perceber que eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu de fato decidi me aprofundar para poder ajudar mais pessoas e começar a ajudar as pessoas a sair de alguns ciclos que são muito difíceis. Porque muitas pessoas sofrem, né, e passam por situações em que às vezes elas tentam, elas buscam ser o seu melhor, elas sempre estão ali se esforçando, né? Elas sempre estão buscando o melhor da vida, ser justas, honestas, coisas que são muito boas, mas experimentam na própria vida a sensação de que às vezes as coisas dão errado, de que acontecem injustiças, de que adoecem emocionalmente, né? Justamente por buscar tanto e às vezes se frustrar por não conseguir resultados daquilo que buscam. Começam às vezes a viver mais dificuldades, né? Como conflitos emocionais e aí conflitos financeiros, injustiças ou situações que trazem uma sensação de que há algo errado. Você já teve, né, aquela sensação de que tem algo errado? Tem algo errado, porque às vezes parece que você está plantando algo e quando você vai colher é outra coisa. Me veio até um exemplo, né? Como se, nossa, eu estou plantando morango, porque quando eu vou cultivar e buscar os frutos do meu plantio, eu estou colhendo chuchu. O que está acontecendo? E aí é onde entra o tema do post, que é as suas feridas emocionais, os seus traumas podem estar criando a sua realidade. E é por isso que muitas pessoas, apesar de tentarem pensar positivo, tentarem buscar coisas positivas, às vezes se deparam com coisas difíceis e às vezes se sentem um pouco bloqueadas, se sentem ali em um processo de sabotagem, sente que algo está acontecendo. E aí vem essa questão, né? O que seriam essas feridas emocionais? O que seriam esses traumas? Eles podem ser desde necessidades emocionais, necessidades biológicas, psíquicas, sociais, que você teve na sua vida, principalmente na sua infância, e que você não foi suprido naquele básico, ou que você não foi suprido nas suas necessidades. E aí, o que acontece? Cada pessoa é única, cada pessoa apresenta necessidades que precisam ser supridas. E aí, às vezes, a vida, né, tem as suas durezas, às vezes os nossos cuidadores, as pessoas que estão no nosso redor, que cuidam da criança, não conseguem suprir essas necessidades que são básicas. A criança, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir querida, ela quer se sentir suprida, protegida, cuidada, enfim, é uma lista muito grande. Mas às vezes as situações acabam gerando feridas, né? E essa criança experimenta, né? E todos nós experimentamos algumas dessas feridas. Experimenta rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. E aí, diante dessas situações, vão se formando recursos
para lidar com essa realidade que às vezes, enquanto criança, é muito difícil enfrentar. É muito difícil entender que as situações do contexto não são com ela. É muito difícil compreender e entender as coisas, né? E aí, por isso que vem essa questão da cura da criança interior, justamente para que, quando nós tornamos conscientes, nós possamos ir lá, acessar e mudar, né, essa vivência, né, o que está acontecendo a partir das nossas feridas. Outras questões são os traumas, que também podem gerar e criar situações difíceis na nossa realidade, né? E aí os traumas são, de fato, situações que são vividas e são vividas de forma repetida e acabam ali gerando um gatilho, onde a pessoa fica muito vulnerável e sensível àquele tipo de situação. E, infelizmente, aquele tipo de situação e a forma como ela se sentiu e ela se percebeu tende a se repetir. Então, assim, por exemplo, né? Uma pessoa que tem um trauma de se sentir rejeitada. Uma pessoa que tem um trauma do abandono. Uma pessoa que tem um trauma da traição. Ela passa a desenvolver os seus recursos a partir disso e olhar para a realidade a partir dessas dores e não a partir apenas da realidade, entende? E às vezes, por olhar por essas dores, atraem situações tão difíceis quanto essas dores, que às vezes ela não tem consciência da dor, do gatilho, do trauma, ou de estar vivenciando essa situação semelhante a alguma dor que ela possui. Ela apenas vive. Então, assim, exemplos disso, né? São situações em que, por exemplo, pessoas que vieram de lares em que presenciavam, né, muitas brigas, muitos problemas, muitas situações conflituosas, vão lá e se relacionam com outras pessoas que às vezes trazem esse mesmo padrão e acabam vivenciando essa mesma questão, né? Muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos conflitos, percebe? Então é mais ou menos por aí. E quando você consegue identificar o que está gerando isso, e você consegue, né? E a gente consegue trabalhar a cicatrização dessas situações, a vida começa a andar, começa a fluir, as coisas acontecem, você consegue se realizar em mais coisas, você consegue se realizar em várias coisas na sua vida, porque às vezes uma ferida pode estar influenciando no seu trabalho, no seu relacionamento, né, na sua capacidade de realização, na sua capacidade de amar, porque muitas feridas estão relacionadas ao amor, né? A essas dores vivenciadas, né? E percebidas em relação ao amor. E cada pessoa sente de uma forma. Irmãos, né? Que foram criados pelos mesmos cuidadores, cada um pode ter feridas totalmente diferentes. E consequências dessas diferentes também, porque é sobre como essa pessoa se sente, como ela percebe e como ela vivencia aquela dor, aquele trauma, aquela ferida e aquela situação. E aí, cuidar disso é muito importante, porque transforma muitas coisas. Inclusive, tem um pouquinho disso nos depoimentos que tem aqui no meu Instagram, né? Tem um depoimento aí que ele é sobre uma pessoa que passou em um curso de medicina. Essa pessoa estudava há bastante tempo e ela não conseguia passar. Quando eu fiz o processo terapêutico com ela, nós fomos identificando os traumas, né, as feridas que geravam esses bloqueios de aprendizados, porque quando ela ia estudar, ela ficava muito ansiosa, muito agitada e não conseguia, até por estar estudando há muito tempo, já estar frustrada, cansada e às vezes temer não ter o seu resultado. Então, olhar vários fatores, né, como nessa situação, como por exemplo,
como foi as experiências de aprendizado, né? O que acontecia quando você estava estudando? O que acontecia na escola? Como foi sua relação com os pais, com professores? O que você sente? E quando a gente vai investigando essas coisas, nós vamos identificando que muitas vezes, principalmente na infância, né? Porque assim, ensinar uma criança é muito desafiador, né? Tem crianças que às vezes os pais não possuem paciência de educar, de ensinar, de orientar. Às vezes, no processo de aprendizado, estão acontecendo conflitos, situações. E a criança, por mais que às vezes ela lide ali de uma forma, ela fica paralisada naquela ferida. E isso às vezes impede na vida adulta de ir adiante. E então, quando nós vamos cuidando dessas questões, as coisas se concretizam. A pessoa se realiza, né? Então, assim, eu sinto muita felicidade agora de estar falando sobre isso, de me sentir tranquila em falar sobre isso, porque é algo que realmente me transformou e é algo que na minha atuação eu percebo que transforma muitas pessoas. E é isso, né? Então eu vou para o meu atendimento agora 11h30, né? Mas espero ter trazido, né, algumas reflexões para vocês diante dessa conversa.